Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério. Também que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta para mais uma palavra de Deus ao seu, ao meu, ao nosso coração. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro, ou melhor, em uma das cartas do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz a seguinte expressão: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muito bem. Esse texto que nós lemos, ele é muito desafiador para todos nós. Inclusive, eu estou aqui nesse momento para trazer uma palavra acerca desse assunto, por muitas indagações que algumas pessoas fazem, inclusive próprios cristãos dos nossos dias atuais, que fazem essa pergunta: o cristão pode beber vinho, né? O cristão pode beber? Bem, a princípio, o que nós precisamos entender, eu não quero aqui ser presunçoso de forma nenhuma, mas não há nas Escrituras, não há na Bíblia, nenhuma expressão que venha proibir você, não é, de ingerir algum derivado que contenha álcool. Nas Escrituras não há. Agora, o que nós precisamos entender é que a Bíblia nos ensina a viver uma vida com sobriedade e que a embriaguez certamente é condenada pelas Escrituras, ok? Há várias passagens no Antigo e no Novo Testamento que nos proíbe o uso excessivo do álcool. Agora, é claro, precisamos colocar aqui também mais dois limites, que isso é muito importante, para que eu possa e você entender. O primeiro limite deles é o que a Bíblia chama de liberdade cristã, o que diz o seguinte: eu sou livre para beber um copo de vinho. Agora, se eu fizer isso, não vai dar escândalo ou ocasião de escândalo para o meu irmão? O que você acha? Ou seja, a expressão aqui, na verdade, não é somente contrariar o seu irmão, mas dar um mau exemplo ao seu irmão, de maneira que seu irmão vai dizer: olha, fulano está bebendo, e se ele pode beber, eu posso também. Só que não é bem assim, porque quem sabe fulano pode ter um certo controle e você não ter o controle devido para tal ou devida bebida, ou vice-versa. Então, quando você dá motivo de tropeço, nesse caso, você gera escândalo, porque a liberdade que você deve ter e tem que ter isso bem definido, está limitada pelo amor ao próximo. Paulo está dizendo: se o teu irmão se escandaliza em vê-lo comer carne, não coma. Outro limite que podemos estabelecer, que a palavra de Deus estabelece em relação a bebidas, é exatamente ao
que podemos chamar do meu limite. O primeiro está relacionado ao amor ao próximo, que é o que Paulo vai dizer. Se o teu irmão te vendo comer carne se escandaliza, então não come carne por conta do teu irmão. O segundo está ligado ao meu limite. Há um provérbio popular que nós poderíamos usá-lo e dizer a seguinte expressão: não cutuque onça com vara curta, né? Esse é um ditado popular. Ou seja, nem todo mundo está ou é capaz de beber socialmente e ficar socialmente bem, né? Ou ficar só no social, vamos dizer assim. De um copo ele vai para garrafas, não é verdade? E nesse caso seria melhor optar pela abstinência, ou seja, não beber nada que contenha álcool. Claro que isso é uma opinião pessoal. Isso aqui que eu estou falando é uma sugestão pessoal, tá certo? O melhor caminho seria fugir, não beber. A palavra de Deus nos ensina que liberdade cristã e a liberdade que eu tenho agora tem que não me dar a liberdade de uma libertinagem. Ou seja, eu tenho liberdade, mas não posso usar dessa liberdade uma libertinagem. Ou seja, sem pensar no próximo. Ou seja, pensando no próximo e em sua fraqueza. Pensando no próximo e na minha fraqueza. Pensando no próximo, por quê? Porque eu não posso fazer nada que o meu irmão venha a se escandalizar. E pensando na minha fraqueza, porque possa ser que eu não me controle. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, a seguinte expressão: todas as coisas me são lícitas, mas em tudo me convém. Essa passagem é tão forte que ele vai repetir em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas em tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui ele fala de três coisas. Ele fala de coisas inconvenientes, de coisas que não edificam e de coisas que dominam. Então, nesse sentido, vai surgir aquela velha pergunta: pastor, é pecado beber vinho? A Bíblia fala de excesso, tá? É o que a palavra de Deus fala. Que o homem ou mulher, seja quem quer que seja, não seja dado ao muito vinho. Jesus transformou a água em vinho. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, vai falar sobre isso. Em Caná da Galileia. Agora, aqui vai um conselho deste seu amigo, seu pastor. E o conselho é o seguinte: se você já foi um alcoólatra, se você já teve um passado muito difícil de escravidão no álcool, o conselho que eu te dou aqui agora é que você não toque, não beba e se abstenha de tudo aquilo que possa ter álcool. Ou seja, não beba. Se esse é o seu passado, é um passado de escravidão do álcool, então não toque, não sinta nenhum cheiro, se assim for possível. A Bíblia declara que, com todas as letras, com muita claridade, que a embriaguez é um pecado. É o que acabamos de ler aqui. Não se embriague com vinho, porque leva à libertinagem, à falta de controle, à falta de domínio próprio. É isso que a palavra de Deus
vai nos ensinar em Efésios capítulo 5, versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja o que diz Provérbios no capítulo 23. Capítulo 23, Provérbio fala muito claro sobre essa questão da bebida alcoólatra. Vai dizer, fazendo uma pergunta, para quem são os ais? Para quem os olhos vermelhos? Para quem as feridas sem causa? Né? E vai fazendo uma série de perguntas para aqueles que estão vivendo, podemos dizer, num corredor escuro, que tem viciado, que tem escravizado, que tem tirado a lucidez, o bom senso, que tem tirado a liberdade, e trazido a libertinagem, né? Que tem tirado até mesmo a saúde, que tem roubado a alegria do seio da família, que tem roubado as suas finanças, né? E essa embriaguez, essa libertinagem, essa falta de controle, de equilíbrio, tem levado muitos ao abismo e à destruição, não só da sua própria vida, mas da sua própria família. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 14, versículo 21. Ele vai dizer, é bom não comer carne, nem beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa onde o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Romanos capítulo 14, versículo 21. Se você estiver em algum lugar tomando um copo de vinho, e se alguém te ver lá, certamente não irá dizer que é apenas um copo de vinho, mas aquela pessoa ao olhar você tomando aquele copo de vinho, vai dizer que você está se empanturrando de vinho. Ninguém vai dizer que você estava apenas tomando um simples copo de vinho. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o texto vai dizer uma expressão muito significativa. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Não devemos usar da liberdade para produzir o escândalo ao meu e ao seu irmão. Isso é muito importante. Ainda que você venha fazer isso na sua casa, mas você tem um testemunho a dar, porque do seu lado está a sua mulher, do seu lado está o seu filho, e eles estão olhando o que você está fazendo. E se por acaso o seu filho chegar a tomar também um copo de vinho, e quem sabe não ter o controle, o equilíbrio que você tem, e ele começar a tomar uma, tomar duas, tomar três, daqui a pouco está tomando na garrafa, daqui a pouco está ébrio. E se por acaso também a sua mulher se empanturrar mais do que você, que se diz ter o controle, daqui a pouco você vai ter uma família embriagada. E outra coisa, você não terá autoridade de dizer à sua mulher, de dizer ao seu filho que você não possa tomar isso, que eles não podem tomar isso ou aquilo, porque você está dando um mau exemplo. E isso é muito importante. Pense nisso. Pense nas consequências dessa liberdade que você está tendo, que pode gerar um escândalo para você. Isso é muito sério. Eu e você precisamos ter essa consciência, e consciência tal, onde precisamos ter cautela. Existem muitas pessoas que têm se perdido em relação a isso. Existem muitas pessoas que não têm tido o controle devido e têm se exacerbado e se entregado aos vícios. E um detalhe importante, se aí na sua igreja
não dá a liberdade ou não aceita que você tome nenhum copo e nenhuma outra bebida que tenha álcool, respeite. Não vá viver uma ideologia sua, não vá viver conforme o que você acha ou deixa de achar. Se você quer permanecer nessa igreja, respeite os princípios que são estabelecidos nela, especialmente se você é um obreiro. Imagine você na sua casa, você como um líder, você como obreiro, estar tomando ali um copo de vinho e o seu filho também começar, a sua esposa também. Daqui a pouco chegar um familiar seu e se escandalizar porque viu você tomando o vinho. Isso não vai ser bom para a sua conduta, isso não vai ser inteligente para você, porque você é alguém que prega a palavra de Deus, você é alguém que ensina a palavra de Deus e está se comportando como ébrio, como alguém que não tem um testemunho para dar. Isso não pega bem, isso não é inteligente da sua parte. Existem muitas pessoas que querem amparar o seu conceito de achar que pode tomar ou beber qualquer outra bebida, ou, por exemplo, beber o vinho. Se você acha que você pode beber o vinho e que contém álcool, então isso dá margem para você beber qualquer outro tipo de bebida. Então, o melhor será você não tomar nem vinho, nem qualquer outra bebida, porque se o vinho tem álcool, se você acha que tem a liberdade de tomar o vinho, você vai achar daqui a pouco que tem liberdade de tomar cana, que tem liberdade de tomar cerveja, que tem liberdade de tomar uísque, que tem liberdade de tomar qualquer outro tipo de bebida, porque afinal de contas você acha que não há nada demais em beber o vinho. Daqui a pouco você está sendo um ébrio e um cachaceiro, e isso é antibíblico. Daqui a pouco você vai ser uma pessoa embriagada, uma pessoa desequilibrada, que não vai ter equilíbrio. Então, o conselho para mim e para você é que você não toque nenhum e nem outro. Muitos buscam se amparar no fato de que Jesus, ele tomou vinho. E muitos vão buscar um respaldo bíblico no fato de que Jesus transformou água em vinho, e é verdade. É verdade. E a pergunta de muitos é: se Jesus bebeu vinho, ou bebia vinho, eu posso também. Essa é muita indagação de muitas pessoas. Só que a questão em pauta, preste atenção nisso aqui, a questão em pauta é que tipo de vinho Jesus bebia. O fato não está apenas em saber que a Bíblia nos revela que Jesus bebeu vinho pelo fato de ter transformado água em vinho numa festa de casamento, que foi o seu primeiro milagre. Isso não é embasamento para que você possa se empanturrar de vinho e ter o hábito de ficar tomando vinho. Não, senhor. Por quê? Porque a pergunta é: que tipo de vinho Jesus tomou? A palavra vinho, na Bíblia, ela se refere tanto ao vinho alcoólico, quanto ao puro vinho ou ao puro suco da uva. E aí, como é que podemos saber que o vinho que Jesus usou não era alcoólatra, ou não tinha álcool, né? Podemos dizer assim. Como é que nós podemos dizer? Nesse caso, nós podemos usar 2 textos da Bíblia. Você tem o hábito de ler Bíblia? Nós podemos usar 2 textos na Bíblia, que, por sua vez, não vai deixar para mim e para você nenhuma dúvida do porquê Jesus bebeu vinho ao transformar água em vinho na festa de casamento em Caná da Galileia. O primeiro texto que nós podemos nos referir e constatar que de fato Jesus bebeu vinho é justamente
no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João, onde ele transforma a água em vinho. E esse é o texto de João, capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho. Lendo um texto que primeiro se refere ao vinho alcoólatra, depois estaremos lendo outro que se refere ao suco da uva, ok? O primeiro texto que se refere ao vinho que contém álcool está no capítulo 20 de Provérbio. Capítulo 20 de Provérbio e o versículo 1 mostra a palavra vinho sendo usada, sendo referida à bebida alcoólica. O vinho é escarnecedor, olha o que diz o texto. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, provoca confusão. Então veja, continua dizendo o texto, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Esse é o texto bíblico que fala de um vinho com álcool. Então aqui o termo vinho se refere sem dúvida a algum vinho alcoólico que contém álcool. Mas em outro texto bíblico, vamos entender que se refere ao puro suco da uva e não ao vinho alcoólico que contém álcool. E esse texto que fala do puro suco da uva, que fala do vinho, está em Isaías 65, versículo 8. A própria Bíblia, ela vai nos explicar essa situação. Diz assim, o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uva, não os despedisse, pois há bênção nele. Assim farei por amor do meu servo e não destruirei a todos. Existe um texto, o mesmo texto de Isaías na linguagem de hoje, diz o seguinte, assim diz o Senhor, quando alguém, olha o que o texto fala, quando alguém encontra alguma vinha cheia de suco numa parreira, diz, não vamos destruí-la, pois o vinho que fizermos com ela será uma bênção para nós. Assim sendo, por amor do meu servo, eu não destruirei todo o meu povo. Então, lendo esse texto de Isaías 65, verso 8, fica provado que o termo vinho aqui se refere ao puro suco da uva. Agora, a pergunta é, como provar que Jesus, Cristo, o Messias, na festa de casamento, transformou água em vinho sem álcool? Como provar isso? Primeiro, precisamos analisar os textos bíblicos que provam que Deus é contra bebida alcoólica. Podemos ver isso em Provérbios capítulo 23, versículo 29 e versículo ao 35. Em Abacuque existe um texto muito salutar para entender isso, que Deus condena a bebida alcoólica ou com álcool. Abacuque capítulo 2, versículo 15, diz, ai daqueles que dar a beber ao seu companheiro. O texto aqui está falando de bebida alcoólica. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Se Jesus tivesse dado
bebida alcoólica para as pessoas na festa de casamento, Jesus estaria em contradição com Abacuque, capítulo 2, versículo 15. Por quê? Porque ele estaria em pecado. Ele seria um pecador e não poderia ser aquele que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não poderia ter pecado. Nesse sentido, Jesus jamais poderia transformar uma água em vinho onde pudesse ter o mínimo de álcool. Por quê? Porque ele jamais contrariaria a sua própria palavra. E se ele fizesse isso, ele estaria em contradição com Abacuque 2 e 15. Então não há dúvida alguma que o vinho utilizado por Jesus era o puro suco da uva, de acordo com Isaías, capítulo 65 e versículo 8. Era o suco da uva existente na uva e não na garrafa. Ou seja, constituído, produzido ou refeito por uma utilização de um álcool reproduzido para depois assim tomar. Então, fica provado que o vinho que Jesus se utilizou na mesa da ceia não foi um vinho de garrafa, mas um vinho produzido do próprio suco da uva pura, de acordo com Isaías 65 e versículo 8. Vamos ler de novo? E assim finalizaremos, tirando a dúvida de muitas pessoas que ficam se contrariando em relação ao tomar vinho. Versículo 8. Assim diz o Senhor: quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem: não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Então você observa que Jesus jamais usaria um suco ou transformaria água em vinho ou em um vinho onde pudesse ter álcool, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se o álcool em qualquer bebida vai gerar embriaguez e qualquer outro tipo de desequilíbrio no homem, no pecador, jamais o Senhor Jesus estaria oferecendo para as pessoas esse tipo de vinho. Mas o vinho que ele usou e que ele bebeu foi o puro suco da uva, deixando assim bem claro o que a palavra de Deus nos ensina: não vos embriagueis com o vinho, onde contém o álcool, onde contém o escândalo, onde contém todo tipo de falta de bom senso, de equilíbrio, de escândalo, de mau testemunho. Fujam desse tipo de bebida. É o que a palavra de Deus nos deixa claro. Em síntese, resumindo, eu e você devemos fugir de todo tipo de bebida que contém álcool, seja o vinho ou seja qualquer outro tipo de bebida, a não ser por restrição médica. Se porventura o médico passou para você tomar um mínimo de vinho para extrair de você saúde, tudo bem, mas não dê liberdade
Não use disso para dar ocasião à sua natureza, porque ela é fraca. E você pode não ter domínio de si mesmo se você der liberdade para o desequilíbrio, para o controle de tal elemento. O melhor mesmo é que você se liberte disso. O melhor mesmo é que você não faça isso nem socialmente, nem por restrição médica e nem por hábito social, nem por nada. Você não ingira de forma alguma nenhum tipo de bebida que possa gerar escândalo, desequilíbrio e seja lá o que tipo de mau exemplo que você possa dar. Que essa palavra possa abençoar sua vida, sua família e todos aqueles que podem estar perto e conhecer você, para que você seja livre de escândalo, seja livre de qualquer fraqueza humana, porque os dois princípios que são estabelecidos para que a gente possa viver com a consciência tranquila e não cair em tentação é justamente o princípio de não dar escândalo para o nosso irmão e o princípio de você se auto-vigiar, se auto-policiar. Então, se estabelecendo esses dois princípios, certamente você estará livre de ser alvo de mau testemunho, de escândalo, nem para os de fora e tampouco para os de dentro. Amém? Deus te abençoe. Esse é o conselho à luz das Escrituras e o respaldo bíblico para aqueles que dizem que Jesus bebia, né? E bebia um vinho com álcool. Na verdade, Jesus jamais colocou álcool na sua boca. E aquele vinho que ele tomou foi o puro suco da uva, onde nós encontramos em Isaías, capítulo 65, versículo 8. Que você e eu possamos ter essa compreensão, porque o Cordeiro de Deus jamais faria tal coisa, nem para si mesmo e nem para os outros. E se ele não fez nem para si mesmo isso e nem para os outros, que eu e você possamos copiá-lo enquanto aqui vivermos nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.